Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 54, e hoje temos connosco André Marquet. Viva André, Olá, olá Luís, tudo bem? tudo contigo também? Tudo bem, obrigado. Olha, vamos começar aqui pela pergunta mais desafiante, que é quem é o André Marquet, e falar aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica. Ok, pronto, estas perguntas definidoras são sempre complicadas, Certo. mas nós tendemos a reduzirmos um pouco àquilo que fazemos, ou àquilo que estudamos, ou o que seja, mas essencialmente acho que para quem não me conhece, portanto, André Marquet, eu sou formado em Engenharia de Telecomunicações e Informática. Fiz a minha carreira nos primeiros 10 anos essencialmente na área das tecnologias de informação, ligada às grandes empresas na área das telecomunicações. Primeiro passei pela Nokia Siemens, depois estive no Huawei, depois também trabalhei numa software house em Coimbra, que é a WIT Software, Uhum. e, um, um, e depois saí para formar a BTI, que na altura era uma associação ligada à capacitação na área do empreendedorismo aqui em Portugal e à criação das primeiras estruturas de apoio a empreendedores e de inovação. Fiz a BTI com o Pedro e com um conjunto de outras pessoas que estavam num modo de acreditar que era possível criar uma narrativa mais ligada ao empreendedorismo. Estávamos a falar há bocadinho em off que fiz uma passagem por Israel e tive a beber muito do que é que se fazia lá do ponto de vista de empreendedorismo nessa altura, portanto isto foi em 2009, 2010, e depois quando regressei a Portugal tive a fazer a BTI, que, que foi um projeto super desafiante e super apaixonante e cresceu imenso naqueles primeiros anos, como infelizmente, portanto conseguimos na Uhum. altura montar uma estrutura com viabilidade. E em 2014-15 saí para criar uma startup, que foi uma startup ligada aos pagamentos digitais, que não teve muito sucesso e que eu acabei por sair para voltar para Portugal, porque não estávamos em Espanha, depois Sim. fomos para o Chile, com um programa também de aceleração. E quando regressei a Portugal, criei o Productize e tenho trabalhado enfim, como CEO e founder da Productize, que é uma consultora na área da inovação, sobretudo ligada à parte da produtização e do produto digital desde 2015. Fazemos uma grande conferência anual, que é a Productize Conference, que tem vindo a tornar-se e a consolidar-se como uma das principais referências na área dos eventos, dos grandes eventos Sim. na área do produto digital, e que vai ter a próxima edição já no próximo dia 11 e 12 de outubro De de outubro. 2023, aqui na FIL, em Lisboa. Uhum. Excelente, boa. De uma forma já resumiste, era a pergunta que ia fazer, ou seja, o que é a Productize e como é que Certo. nasceu a ideia, e qual tem sido o Uhum. foco principal dessa. Sim, eu acho que às vezes a nascença tem pouco a ver com aquilo que na prática é hoje na prática, hoje, aquilo é um festival de Digital Product Management e trazemos os principais product leaders da Europa e dos Estados Unidos para falar de produto digital. Uhum. Mas a minha motivação foi muito aquilo que também acho que falávamos há pouco, que era olhar para um conjunto de talentos e competências que nós temos cá em Portugal, e isto foi uma epifania que eu tive um pouco logo depois, quando saí da faculdade, comecei a trabalhar e comecei a Uhum. perceber, mas há aqui imensas competências de engenharia, esta malta é fantástica, mas trabalham sempre no modo feature factory, né? O chamado Uhum. fábrica de funcionalidades, fábrica de código, ou seja, trabalhamos sempre tipicamente, somos muito bons para fazer aqui os centros de competência em Portugal e depois há sempre high praises das nossas capacidades de engenharia, da nossa multiculturalidade, aquela coisada toda, mas depois tínhamos pouquíssima capacidade de produtizar e passar daquilo que são soluções ou daquilo que são coisas feitas à medida para produtos. Uhum. E sempre questionei, mas porquê? Qual é aqui a dificuldade conceptual? Se faz uma solução e funciona para um cliente, chances are, não é? A probabilidade de que eu funcionar Sim. para outros também vai ser elevada.
Mas havia muito esta dificuldade de mindset, tinha imensas discussões, até com chefias e com pessoas com quem eu trabalhava, epá, porque a malta claramente não estava para aí virada, não só estava, não estava para aí virada, como nem sequer percebia o que eu estava a dizer. Efetivamente, epá, é um bocado como epá, estares ali a falar, não Sozinho. sei, outra língua, estás a ver? Só, pá, Sim. mas tu és completamente. Uou! Epá, e achei que, ok, então o que é que posso fazer? Epá, e como já tinha alguma experiência de organização de conferências, tinha trazido o TEDx Sim. cá para Portugal em 2009, organizámos o primeiro TEDx cá e achei que Uhum. juntar pessoas e pô-los a discutir a mesma temática poderia ser uma forma interessante de fazer uma pedrada no charco pá, achei que a Productize Conference era aquilo que fazia sentido e foi, Uhum. foi o que aconteceu desde 2015, tem vindo a acontecer todos os anos, com exceção daqueles 2 anos Claro, de pandemia em que não foi possível por razões óbvias. claro. Mas também, se calhar, corrijo-me se a minha percepção também é, ou seja, que há um propósito que é também ajudar a nível de literacia a comunidade, porque no final de Uhum, contas é o que tu estavas a dizer, o que tu sentias, se calhar às vezes parecia que estavas a falar sozinho perante outras pessoas e o teu objetivo era que certo. todos possam ter mais ou menos a mesma Uhum, comunicação, perceber o que é que estás a uhum, falar e o impacto que isso pode trazer à organização, né? certo. Sim, epá, certo, criar, evangelizar. Eu ontem estava a falar aqui também com, Sim, com um amigo e cliente. Ele estava-me a falar da organização dele, pá, porque ele agora começou a trabalhar há pouco tempo. Enfim, é uma grande estrutura, com uma responsabilidade certo. muito importante no país, do ponto de vista daquilo que é a informática nacional. E ele dizia, pá, estou aqui, mas também estou a pregar sozinho, porque a malta não percebe, acho que temos aqui umas coisas que podiam ser produtizáveis, mas não sei. E eu disse, olha, pá, vem à conferência, vem à Productize Conference, porque acho que é a Sim, forma mais prática de, de pessoas enfim, digo isto sim. com alguma, pode parecer sobranceria, mas não é, que ainda não viram a luz, não é? Que ainda não estão evangelizadas para esta questão, perceberem, Uhum. olha, e podem perceber ou podem não perceber. E até podem não querer perceber que é pá, ir para uma conferência, falar a ouvir de produto, é pá, esquece, não é para nós. Epá, e pronto, Claro. isso é logo um red flag que a organização te está a dar, que essa não é a direção que eles querem seguir, pelo menos agora. E a minha experiência é que quando as organizações levam pessoas, decision makers, a este tipo de eventos, mesmo que ainda não estejam num estágio de maturidade de produto avançado, Uhum. aquilo é um eye-opener, não é? É uma forma de, epá, uau, ok, isto é produto, isto são pessoas que falam de produto, isto é uma forma de fazer as coisas que eu nunca tinha pensado. Ok. Uh, e tipicamente funciona como desbloqueador de conversas dentro da organização, funciona Claro. como forma de evoluírem nessa transição para se tornarem organizações mais orientadas para produtos. Sim, e também se calhar uma forma de eles se identificarem, pá, que se calhar estas pessoas também passaram o mesmo problema que nós temos, né? E Certo? que podemos fazer, né? Certo. E temos alguns, e vamos ter precisamente este ano algumas talks. Vamos ter uma talk com o João Uhum. Freitas, que é o diretor de inovação da Cofidis, que vai precisamente falar de como é que foi feito esse percurso de uma organização, enfim, que era relativamente tradicionalista, que está dentro de um universo complexo de várias Claro. branches internacionais e que em Portugal, obviamente, responde à Cofidis França, mas como é que eles transitaram daquilo que era uma organização epá, que não pensava que fazia produto, pensava que fazia um serviço, eventualmente um serviço Uhum. digital e que entregava esse serviço aos seus clientes para uma organização de produto. E começaram precisamente com uma coisa que se chama Coffee Pay. O Coffee Pay hoje é uma solução de Pay Now, desculpa, de Buy Now, Pay Later, que está Uhum. bastante estabelecida no mercado, um bocado à semelhança da Klarna, e precisamente a pessoa que estava à frente daquilo agora transitou para a Revolut, o que mostra que mesmo empresas de produto Claro. valorizam depois estes quadros que, enfim, que fizeram este percurso de transição para uma estratégia de produto e hoje em dia Claro. essa estratégia está relativamente bem implementada dentro da Cofidis. Ok. Se vocês na Productize, ou seja, no âmbito vamos lá, da consultoria, vocês trabalham com Uhum. empresas, que calhar, às vezes em estágios iniciais, por assim dizer. Como é que vocês tentam ajudar a abordar esta transformação? Porque muitas vezes, se calhar, há empresas que têm um formato de consultoria e que querem começar a fazer produtos. Como é que vocês tentam aqui ajudar a alavancar, transformar ideias
em produto, em coisas tangíveis, né? Por assim dizer. Certo. Eu diria que há várias formas, ou Claro. seja, dentro de uma organização, caso o nível de maturidade não esteja muito, como tu disseste, a conferência serve um bocadinho a esse propósito, é um bocadinho ali a ponta de lança, é a nossa Uhum. cavalaria para Certo. conseguir fazer o reach nas trincheiras defensivas, epá, e injetar esta dinâmica de produto. E depois há ali uns quantos evangelistas, isso funciona sempre assim, há 2 ou 3 evangelistas dentro da organização que começam a perceber que as coisas têm que mudar, e têm que ir uma lógica de Uhum. produto. E são essas pessoas dentro da organização, ou que nos contactam, ou começam a trabalhar connosco, ou que de alguma forma vão primeiro à conferência, depois vão umas formações, ou vão aos workshops que nós também damos, ou o que é que Uhum. seja. E depois, quando começam a trabalhar connosco, nós tipicamente o que fazemos são ou design sprints, são coisas Certo. tipicamente Curto. de uma semana, mais curtas, ou fazemos abordagens mais longas, que podem demorar um mês ou às vezes até mais do que isso, de criar equipas de experimentação digital dentro das empresas. E essa experimentação é fundamental para testar novas ideias. Epá, há imensas ideias, quando se vai à Uhum. organização, às vezes eles acham que têm uma ideia porque houve ali alguém que falou disso, mas depois nós começamos a falar dentro da organização e falamos com a malta das vendas e falamos com as malta do customer service e falamos com este e com Certo. aquele e percebemos que epá, há imensas ideias e são todas Válido. potencialmente exploráveis, umas mais do que Certo. outras, umas mais, Claro. com maior potencial do que outras, como é óbvio. E é isso que nós fazemos ali um processo de reflexão de quais são essas ideias com maior potencial, com, enfim, maior viabilidade, fazemos uma avaliação, que tipicamente é uma avaliação conjunta com a organização e depois fazemos com recursos, em conjunto com recursos da própria organização, o desenvolvimento Uhum. desses conceitos, que depois dão origem a Claro. protótipos, depois dão origem a MVPs, que depois dão origem a produtos digitais que são ou não bem-sucedidos no mercado, mas a ideia é que nós nunca cheguemos a um desenvolvimento de produto com pouca viabilidade sem que ele morra Claro. mais cedo, ou seja, isto é um bocado como um viveiro, Uhum. uma maternidade. No outro dia visitei uma maternidade de 2, 3 com o meu filho, não percebi absolutamente nada daquilo. Certo. Epá, e percebi que a taxa de mortalidade neste tipo de maternidades, deste tipo de viveiros, é elevadíssima, ou seja, do embrião, desde a fecundação aos primeiros embriões, até depois à viabilidade de crescimento do ser, Uhum. pá, tem taxas de mortalidade relativamente elevadas. E é um bocadinho a mesma coisa. A abordagem Claro. tradicional que, é pá, houve ali um diretor que teve uma ideia fantástica, vamos pôr ali 2 milhões de euros naquilo e agora vamos desenvolver durante 2 ou 3 anos para depois lançarmos uma coisa pá, que tipicamente às vezes nunca chega sequer a ser lançada, que é Claro. o que acontece. E depois há uns PowerPoints, entretanto a malta faz muito aquilo que se chama Innovation Theatre, né? No teatro de Certo. inovação, e há assim umas coisas, há muitas palminhas e não sei o quê, mas depois bola, ou quando é lançado, bola. Nós dizemos, epá, não, isto é uma maternidade, vamos tentar, aqueles que não são viáveis por qualquer razão morrem cedo, mas depois há uns Certo. quantos que sobrevivem, que vão ser esses que de facto vão crescer e que vão tornar os produtos, vão ser eventualmente as fontes de receita que a organização vai ter daqui a 5, 10 anos, em Claro. detrimento de fontes de receita tradicionais que vão acabar, porque essa é a natureza da inovação, não é? Claro. Aquilo que vendia há 5 anos atrás, a própria IBM, trabalhaste lá, se calhar durante Sim. muitos anos fez muito dinheiro com mainframes, com PCs, com não sei o quê, hoje em dia vende serviços, vende consultoria, vende uma série de outras coisas que não eram o core business da empresa há 20 ou 30 anos. Portanto, as coisas mudam. Sim. Estavas a falar e estava-me a lembrar de dois pontos que considero bastante relevantes. Um que falaste aqui é a experimentação. Ou seja, tem que entrar uma cultura que as pessoas vão ter que experimentar. Não é só como tu dizes, esta ideia é minha que é mesmo espetacular. Yeah. Isso tem que ir para um processo de validação, vamos chamar assim. Claro. E a outra parte que também tu referiste que é, há processos que nem chegam ao processo da rua, vamos chamar assim, ao mercado. E é giro que há pouco tempo numa das formações eu dizia, pá, se vocês tiverem dúvidas, vai a um site de uma Apple, quem Killer Apple, e veem os projetos todos que eles vão morrendo. Por isso, não pensem que é só os outros. Quando vêm às vezes estas multinacionais, eles têm muitos projetos que não nascem. Quer dizer, não nascem no sentido, não vão ao mercado, mas depois basta um ou outro que arranque
e segue a sua linha de desenvolvimento, quando tu Exato, dizes 5, 10 anos exato. e por aí adiante. Exato. Sim, pá, e mesmo cá em Portugal, estava a ouvir aqui o Miguel Milhão da Prozis, e ele Ah, estava a sim, dizer precisamente isso, é pá, nós na Prozis, a falar na sim. terceira pessoa, na segunda Dizeste, pessoa, eu não é? percebo. Portanto, fizemos o ano passado 16 produtos por dia, portanto, mais de 2.000 produtos por ano, o que foi. O que significa, mais, tem que ser mais, não é? O que significa que epá, temos uma taxa de criação de produtos brutal, mas encaramos quase sempre isto numa lógica de experimentação e matamos, pá, produtos. Eu próprio era Sim. utilizador de um produto da Prozis que ao final do tempo eles disseram: olha, nós vamos descontinuar isto porque isto não dá dinheiro. Pronto. Mas é raro encontrar em Portugal empresas de facto com esta abordagem tão industrializada Sim. de pá, criar produtos, matar produtos. Claro que no caso da Prozis estamos a falar de produtos físicos e muitos deles até comestíveis e esse tipo de coisas, Sim. mas no caso dos produtos digitais, pá, a abordagem essencialmente deve ser, na minha perspectiva, essencialmente a mesma. Obviamente não é 16 produtos por dia, vão Claro. ser menos, porque há uma complexidade de desenvolvimento superior, mas a abordagem, o pensamento e o raciocínio deve ser essencialmente esse. Sim, eu acho que também vem da parte da liderança, promover e ajudar a que isso tenha, por forma a que isso se replique por toda a organização, Uhum. porque senão torna-se aqui um gap que uns querem fazer e outros não, e depois Epá, andamos ali a sim, discutir, se calhar mas esse, PowerPoints em que não vai de encontro mas a... esse tipicamente eu tenho visto isso como uma segunda derivada do desafio, que é a primeira derivada Hum, do desafio é começar em algum lado, pá. Pode ser um pequeno departamento, podem ser 2 ou 3 gajos, pá, mas tem que começar. Se nós tu estás à espera como tu sabes, trabalhas em transformação digital, fazer a transformação wholesale em toda a organização é muito difícil. claro, E portanto, mais vale começar em algum lado e depois esse lado contaminar o resto da organização isso mesmo. e criar estruturas internas de contaminação positiva neste sentido, não é? No Claro, sentido certo. de ir evangelizando outras pessoas e essas outras pessoas começarem a perceber, pá, e quase sempre há uma energia muito positiva. Quando outras organizações dentro passa a expressão, quando outras divisões, outros departamentos dentro de uma organização começam a ver o que é que aqueles gajos andam ali a fazer? E os outros estão abertos também para explicar e para Sim, dizer, olha, isto funcionou, isto não funcionou, etc. Eles depois também querem, também gostávamos de fazer isto, pá, também gostávamos de nos desenvolver, etc. Eu acho que quase sempre, dentro da organização, sobretudo no middle management, há muito mais abertura do que se possa uhum. pensar, desde que as pessoas vejam e desde que isto esteja feito com alguma, enfim, cultura de uma certa abertura e uma certa Claro, honestidade intelectual. claro. Coisa que tu consideras, André, na tua perspectiva, a tua sensibilidade que tens Uhum. passado, os principais desafios para ter este, vamos lá, esta palavra é um bocadinho também buzzword, mindset ou cultura, experimentação e que há este processo que tem que ser feito e não é Uhum. só passar um PowerPoint e amanhã vamos porque alguém disse que sempre foi assim. Eu acho que é assim, sempre funcionou assim, por exemplo, aquelas palavras que já ouviste de Uhum. certeza e que às vezes não te possas rever. Ahm, sim, eu não sei se percebi completamente a pergunta, mas acho que a pergunta tem um bocado a ver quando é que tu consegues o buy-in do resto da organização, quando é que as coisas. Eu acho que tem um bocado a ver com os resultados, não é? E Uhum. com a tal contaminação positiva, nem que seja. Às vezes os resultados não têm que ser necessariamente resultados financeiros ou resultados de negócio. Claro. Às vezes os resultados até que funcionam melhor do ponto de vista de contaminação tem a ver com questões mais culturais e com questões até de recursos humanos e de talento. Quando tu vês que dentro de uma organização que o talento se sente mais atraído por este tipo de projetos do que por projetos tradicionais, Uhum. tipicamente as FIAs começam a ficar, wow, eles querem é trabalhar com aquilo, eles querem trabalhar ali, eles querem fazer aquele tipo de coisas, eles querem fazer experimentação, eles querem fazer produto digital, eles não querem estar aqui a fazer isto que nós estamos aqui a fazer, começam a olhar para o lado. Depois isto começa a lançar alguns red flags em toda a organização, a malta começa a ver, espera aí, se nós também não mexermos, eu não Claro. consigo ter o melhor talento a trabalhar comigo, eles vão querer trabalhar ali ao lado. Independentemente daquele lado estar a ser negócio ou estar a dar negócio, o que torna a coisa ainda mais frustrante. Eles dizem, foda-se, eu é que estou Sim. aqui a trazer negócio para a empresa, pá, estes gajos querem fazer aquelas masturbações intelectuais ali ao lado, pá, que aquilo não dá nada, que foda-se a esgalharem contra a parede, que é uma expressão que eu gosto de usar lá dentro, que é masturbation against the wall, não é? Que é aquelas que não fecunda o óvulo. E Sim. tu tens que fecundar o óvulo, pelo menos alguns óvulos, porque senão também vais ter sempre
a esterilidade. A esterilidade não funciona a prazo. Tens Claro, que ter fecundação. A fecundação dá embriões, os embriões vão dar seres vivos, vão crescer, vão ser negócio. E, portanto, é um bocado por aí, pá. Eu acho que o sexiness appeal deste tipo de coisas funciona muito para depois obrigar a organização a mexer. A médio prazo, pá, o ponteiro tem que mexer, não é? O ponteiro de negócio claro, tem que mexer e estes produtos ou protoprodutos têm que começar a ter algum impacto na organização, senão a organização começa a sentir-se muito frustrada e desiste. E muitas vezes também claro. há estes episódios de desistência. Felizmente, há muitas formas de mexer nos parâmetros e dentro de muitas organizações tu podes ter áreas que funcionam mais rápido, áreas que funcionam mais lentamente e eu acho que essa é a melhor forma. As áreas que funcionam mais rápido funcionam um bocadinho como um balão de ensaio, vão ali à frente, Uhum, vão apanhando porrada, se calhar a coisa claro, funciona, mas tudo bem, está limitado e está contido a uma determinada área organizacional. As outras áreas que são mais core business, tens que ir com mais cautela, na minha uhum, perspectiva, e podes optimizar algumas coisas usando algumas das técnicas de produto que nós usamos, claro, nomeadamente otimização, A/B testing, etc, etc. claro. Ou seja, eu acredito que vocês têm muitas resistências e muito ceticismo muitas vezes esta mudança. Como é que vocês tentam abordar no final do dia estamos a falar de uma nova forma não só de pensar, mas também de trabalhar, né? Porque a forma de trabalhar vai mudar, né? Epá, sim, dentro da maior parte das organizações começas a ter uma coisa que são os Gen Zers, não é? Que Sim, é malta mais nova, que tem 20 e tal anos, para quem esta narrativa, para quem este discurso já não é assim uma novidade tão grande. Porque claro. muitos deles já aprenderam na escola, já falaram de Business Model Canvas, já falaram até de Startup, muitos ainda não, mas muitos de Uhum. facto já Já ouviram começaram a ouvir falar, isto. se calhar, já Já ouviram ouviram falar. falar, se calhar até já brincaram com umas destas coisas e para eles isto é muito mais natural. E, portanto, as organizações também têm esta pressão bottom-up, se quiser chamar Uhum. assim, desta malta nova que está a entrar e está a sair das faculdades e que é muito nova e que Sim, diz, epá, então como é que vocês trabalham aqui? O quê? Assim, waterfall? Epá, esquece, pá, não faz sim. sentido. Esta malta são aliados naturais, porque criam uma pressão dormente que pode estar mais ou menos tangibilizada, não é? Uhum. Muitas vezes são mais vocais, outras vezes são menos vocais, porque também não lhes dão, Claro. dão um grande espaço para isso. Mas aí que a malta tipicamente tende a ser vocal e tende a ser e tende a criar essa pressão de talento. As organizações hoje em dia, como tu também sabes, também estão muito mais atentas a este movimento de talento do que estavam há uns anos atrás. Há uns anos atrás, Sim. claro, nós somos mais ou menos da mesma geração, se calhar Uhum. epá, aquilo era um bocadinho, pá, tens muita sorte em estar aqui porque tu fazes o que a gente diz, não Sim. estás tramado. Pá, agora não, acho que agora quase que funciona um bocado ao contrário, não é? Eles são muito mais receptivos, o que é que esta rapaziada diz, o que é que esta rapaziada quer fazer, o que é que esta rapaz e raparigas querem. Claro. Estes young professionals, eu acho que cria um movimento de pressão positiva para a mudança e para a transformação, não só digital, como para a transformação de produto. E são muitas vezes, os nossos grandes aliados. Epá, não Claro. são os únicos, pois dentro das organizações, como Claro. diz, estes tais champions, são pessoas mais Sim. séniores que já estão ou que já percebem que estamos a virar para uma lógica de produto, depois acabam por ser as pessoas que nos contratam, as Também. pessoas que são os Suporte-me, pais que claro. nos suportam. Exato. Sim, e ter vários ali legos que possam ajudar no final do dia também a sustentar e não Certo, pensar que é certo. Epá, só tu a dizeres que isto é por aqui e sim. por lá, E depois né? estes champions, se forem habilidosos e muitas vezes são, conseguem cooptar aliados dentro da organização, Claro. de uma forma cautelosa, mas de uma forma. Ou seja, tu dentro de uma organização, como tu sabes, it's a team sport. Nós estávamos a falar também Uhum. disso em off, não é? Portanto, tens Uhum. sempre que ter ali um núcleo duro, uma massa crítica, vou usar agora uma expressão que está na moda com o filme do Oppenheimer, não é? Que Uhum. permita fazer o desencadear da explosão em cadeia. Porque senão tu não vais Uhum. ter. Se tiveres uma submassa crítica, em vez de teres 1 quilo de plutónio, só tiveres 250 gramas, não é? Aquilo, Claro. it's a dud, não explode. Se tiveres 1 quilo ou 2 quilos, ou o que seja, tens uma massa crítica que é suficiente para, dentro da organização, aquilo criar, começar a fazer uma reação de cadeia que é imparável. Epá, e aí torna-se, aí o movimento é claramente um movimento muito mais positivo, muito mais forte.
certo. Acredito O que que é a depois massa deste crítica? Cada organização não saberá o define. que é a sua massa crítica. Numa organização maior, a massa crítica se calhar vai ter que ser um bocadinho maior. Numa organização muito mais pequena, essa massa crítica até pode ser só o CEO. Certo. Como tu partilhaste há pouco e disseste que foi uma experiência, já foi há mais de 10 anos, ter a oportunidade de visitar Israel, o que era Yeah, e o que é, como é que tu sentes hoje o nosso mercado empresarial português? Eu sei que se calhar é difícil falar globalmente, mas do que yeah. tu tens conseguido assim junto das empresas e organizações, o que é que Uhum. tu sentes aqui de disparidades, talvez e que se calhar tem que haver uma linha de orientação, porque acho que devemos beber essa informação de quem está a fazer bem e aproveitar isso para tirar partido Sem mesmo. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Acho que Israel é um excelente exemplo. Fui lá quase há 15 anos. Mais uma vez, eu acho que tem sempre um bad timing mojo, que é eu começo sempre a falar das coisas que era demasiado cedo. O que é tão mau e que é um defeito tão grande como falar das coisas demasiado tarde. O ideal é um bocadinho como és surfista, não é? Portanto, é um bocado aquela lógica de epá, deves começar a remar cedo ou remar tarde. Nem uma coisa nem outra. Tens de começar a fazer o paddling exatamente na altura certa para apanhar a onda. Se começas a fazer demasiado cedo, pá, já estás bem defensado quando fazes o Claro. take-off, já nem consegues fazer nada. Se começas a fazer demasiado tarde, esquece, ela passa por ti, também não consegues apanhar. Portanto, um, mas há 15 anos, quando lá fui, pá, falámos e estava-te a dizer, fui Uhum. entrevistado pelo Henrique Siemens, chatei ali a rapaziada, fizemos uma série de startups. De facto, não se falava ainda sequer da Startup Nation, hoje em dia já se fala, mas eu acho que o caminho de Portugal também tem sido muito positivo. Eu acho que é muito fácil nós esquecermos que há 15 anos praticamente não havia TechSeed em Portugal digna desse Sim. nome, ou pelo menos uh, não Não era era tema de cantado, conversa, se não calhar também, não é? havia, não havia trovadores, não havia os nossos cancioneiros para falarem dessas coisas. Hoje em dia é. E hoje em dia é por causa de uma série de coisas que entretanto aconteceram, os BTIs de vida, as startups de Lisboa, os Startup Portos, os Web Summits e por aí fora. Uhum. E sem dúvida que eu acho que isso depois também contamina um bocadinho o resto do país. E se há setor que em Portugal tem um certo dinamismo económico, tem vindo a ser este setor das tecnologias de informação. É um setor que está em pleno emprego, como tu sabes, um setor que traz pessoas para o país. Ainda ontem eu falava com uma rapariga húngara que me contactou através de um amigo comum e que dizia, pá, eu quero ir para Portugal para trabalhar no setor das tecnologias de informação. Isto eu acho que há 15 Sim, anos seria impensável, ninguém claro, imigrava para Portugal para trabalhar aqui no que é que seja, certo. não sei os quantos expats, mas hoje não, hoje tens um conjunto de pessoas que quer vir para aqui, quer trabalhar aqui, que sejam digital nomads, sejam pessoas numa ótica mais até de fixação em Uhum. empresas que têm cá os centros de competência e que abrem praticamente e que são anunciados para quem está dentro do Sim, setor quase todos os dias, a Cognizant, a IBM, epá, um pouco por todo o país, certo. até no exterior. Portanto, eu acho que nesse aspecto nós fizemos uma evolução muito positiva. Agora, o que há a fazer é do ponto de vista da evolução de maturidade de produto, ainda há muitas organizações que não estão lá e, portanto, ainda há um espaço muito grande para trabalhar com essas organizações, até em organizações que tu poderias dizer, à partida, que teriam mais do que recursos e competências para o fazer. Okay? Há Uhum. grandes organizações no país que têm recursos, têm dinheiro, têm financiamento, têm liquidez, etc., e que ainda não engoliram completamente esta pílula do produto, mas que eu acho, como organizo a conferência, e a conferência Uhum. para mim funciona um bocadinho como barómetro Sim, para medir aqui como para é. medir, pá, porque eu vejo quem é que se inscreve, quem é que não Sim, se inscreve, quem é que se está a inscrever mais, claro, pá, e percebo um bocadinho quem é que está com mais sensibilidade para estas coisas. E quem é que está com menos, ou aquelas que eu até faço um approach mais claro, dinâmico, mais ativo, dizer, pá, convido, olha, vejam lá, se não querem trazer ninguém e tal. E aqueles que respondem, aqueles que não estão nem aí, claro. porque não respondem. E, portanto, sim, acho que ainda há um caminho. E, portanto, eu costumo dizer que em Israel ninguém escreve uma linha de código que não esteja vendida à partida. Vendida no sentido Uhum. de, epá, que aquilo não esteja pago N vezes, com Uhum. potencialmente produto. Porque não há economics, não há economics, porque não há forma financeira para um mercado de consultadoria como há cá em Portugal.
Claro. Pá, um consultor de lá custa imenso dinheiro, pá, custa $200.000 por ano, $300.000, portanto Pois. não é viável estares ali contratado as outras gajos para fazerem, Para fazer uns ou um testes. exército de gajos para fazer umas coisas, uns unitary tests, umas merdas, estás a perceber? Portanto, os Java Fighters têm que ser contratados em países que ainda têm níveis de renda relativamente baixos, como é o caso de Portugal, e que têm economics por uma coisa dessas, porque um engenheiro em Israel custa 2, 3 vezes mais do que aqui em Portugal, com o mesmo nível de qualidade. Esse é o paradoxo, não é? O paradoxo tem evoluído, pá, se calhar há 15 anos atrás, quando lá fui, era 4 ou 5 vezes, hoje em dia se calhar já é um bocadinho menos, mas ainda assim é esse paradoxo, essa arbitragem do ponto de vista do custo do trabalho aqui que nos permite ainda ter uma economia essencialmente baseada em serviços na área das tecnologias de informação e não totalmente transicionada para a indústria dos produtos. Claro que depois é preciso ter sempre pessoas para fazer serviço e eles Claro. tipicamente também o têm, mas contratam isso a países que tenham mão de obra mais baixa, como é o caso de Portugal, a Roménia e a Índia e por aí Claro. fora. Houve algum projeto, vocês para o detalhe que tenham, não preciso saber o nome, mas que vocês sentiram que foi repensador no sentido não só, não pela questão financeira, mas aqueles Uhum. todos que Sim. ceticismo, resistência, todos os Uhum. blockers estavam lá e depois no final vir, de uma certa forma mostrar que é possível, ou seja, não é um Yeah. objetivo, não identificação do Sim, cliente, não, mas eu posso eh, dar um nome, até porque isso depois foi anunciado e deu origem a alguns prémios, que foi um sistema de certificação para a eficiência hídrica. uhum, Aqui em Portugal nós temos um grande problema de gestão de água no nosso país, não só sim, porque temos algum stress hídrico, como é o caso agora no verão, como a eficiência hídrica do nosso edificado é baixa, o que faz com que haja grande desperdício de água. Que é uhum, um tema que a maior parte das pessoas cá não está tão sensibilizada como devia. E nós há 4 ou 5 anos começámos a trabalhar com uma agência do governo nesta área da eficiência energética e da eficiência hídrica. Eles não faziam eficiência hídrica e nós começámos a trabalhar com eles naquilo que poderia ser eficiência hídrica. Portanto, eles desenvolveram um uhum, produto que tem uma componente digital para a área da eficiência hídrica, que neste momento já está a ser vendido para os hotéis e para, essencialmente também para edificar grandes condomínios, esse tipo de coisas, e que tem sido um sucesso e que eu espero, uhum, nós, enfim, deixámos de acompanhar o projeto, que já tenha permitido poupar milhares de litros de água. Entretanto, também um outro projeto que foi feito em tempo recorde durante a pandemia foi para a Câmara Municipal de Lisboa. Na altura, se bem te lembras, houve necessidade de fornecer vouchers para as bicicletas, que as pessoas tinham, sim, sim, enfim, para promover um bocado a mobilidade um bocado alternativa e também aqueles vouchers para a restauração, para poderem fazer, enfim, sim, de certa forma compensá-los um pouco por aquilo que foram aqueles anos de pandemia e nós uhum, desenvolvemos ali um projeto em tempo recorde que, usando algumas metodologias de produto, permitiu depois poupar dezenas ou centenas de milhares de euros na parte de desenvolvimento do código propriamente dito em OutSystems. Ou seja, o nosso tech acabou depois por permitir a utilização de OutSystems, claro, teve uma eficiência muito grande ali dentro da organização. E um projeto que eu acho que para mim é apaixonante, porque nós temos trabalhado nessa área da mobilidade já há alguns anos, com empresas que desenvolvem soluções de mobilidade inclusiva. Estamos a falar essencialmente de mobilidade inclusiva para pessoas que têm ou algum tipo de limitação, portanto, mobilidade, seja cadeira de rodas ou algum tipo de limitação uhum, até do ponto de vista sensorial, etc. E estamos neste momento a trabalhar com algumas startups europeias no desenvolvimento de soluções para ajudar este segmento da uhum, população a ter uma mobilidade mais inclusiva e poder usar os transportes públicos e outro tipo de transportes de uma forma mais simples. E nós, durante a pandemia, ajudámos uma startup espanhola, portanto, continuamos a uhum, fazê-lo, mas em particular durante a claro, pandemia, num programa em que estivemos envolvidos, ajudámos várias startups, mas em particular uma startup espanhola que criou uma solução de ride sharing para médicos e enfermeiros e que depois permitiu a mobilidade desse segmento da população durante a pandemia, que entretanto
epá, que entretanto já conseguiram várias rundas de financiamento em Espanha e que são neste momento uma das principais plataformas de ride sharing no mercado espanhol, se não forem mesmo a principal. Boa, excelente. Excelente iniciativas. Eu acredito que tu, além da experiência que tens como responsável da empresa, CEO da empresa, também tens o privilégio de dar aulas. Eu acho que acredito que existe aqui às vezes, este paradigma do mercado empresarial e ajudar a formar novo talento, né? Yeah. Acredito que essa experiência, hoje em dia, tu tentas passar o máximo de conhecimento que tu tens, né? Porque acho que é Certo. este também o propósito deste podcast, é muitas vezes nós partilhamos as nossas experiências. Quais é que são talvez os principais chavões, ou seja, ações que tu tentas partilhar com essas pessoas que queiram seguir estas áreas para que possam, Uhum. de uma certa forma, também ir com um guião, não é com uma forma mágica, mas pelo menos com um guião Sim. mais sustentável para uma melhor carreira, Uh, por assim dizer. sim, epá, é engraçado porque nós temos enfim, várias formas de dar formação, mas o principal, aquela com o qual estou mais envolvido, é o curso Digital Product Management da Universidade Católica de Tá. Lisboa com Bem. o Técnico Mais, o do Instituto Superior Técnico. E temos 2 cohorts por ano, cada cohort terá cerca de 20 e tal alunos. Dentro desses 20 e tal alunos, nós temos uma população, eu diria, relativamente diversificada. Temos malta que quer entrar na área de produto, temos malta que Uhum. já está na área de produto e quer aprender mais, e para a malta que está a entrar em produto e que quer entrar em produto, aquilo aquilo que acontece tem um bocado a ver com motivação e com questões de perceberem se têm a motivação necessária para abraçar este tipo de trabalho. Uhum. Um, mas a nota dominante que nós tentamos garantir ao longo deste tipo das nossas formações é fazer coisas. Nós falávamos disso um pouco. Pá, mais teoria, mais prática. Nós temos sempre uma abordagem teórica ou prática em que, sim, nós damos a teoria, é importante vocês saberem, pá, técnicas de produto, coisas táticas, o que é que são os jobs to be done, o que é que são os pain points, Certo. o que é um canvas disto, um canvas daquilo, mas, mas na prática é fundamental vocês desenvolverem um produto. Portanto, nós temos uma abordagem que passa por ensinar as pessoas a trabalhar num grupo para desenvolverem um produto e é isso que Uhum. é esse o grande desafio que tipicamente eles têm. Eles têm um capstone, esse projeto de grupo Uhum. passa muitas vezes por desenvolver features como se fossem dentro de uma grande organização. Imagina, dentro de um Airbnb, que feature que produto é que faz sentido desenvolver? Ok, faz Claro. sentido desenvolver este produto para este segmento de clientes. Ok, então, e eles têm cerca de, enfim, 8 semanas para depois desenvolver isso e apresentarem esse projeto com o produto funcional e com estratégia de crescimento e com métricas e com esse tipo de coisas. E depois as pessoas ou gostam ou não Ou se gostam, identifica ou não. não Certo. se identificam ou não, não é? Porque desenvolvendo um produto, o Product Manager está no limbo ou na fronteira de 3 áreas digamos, principais. A área de negócio, a área técnica e a área do design. Uhum. Uh, e na área, de facto, algumas pessoas que tiverem uma tendência muito forte pela área técnica e disserem, epá, não, a área do negócio claramente é uma área que eu não, que eu não quero Não quero estar entrar por aí, envolvido, vá. se calhar não tem uma vocação forte para ser gestor de produto. O gestor de produto tem que também ter uma área, tem que ter também uma componente relativamente próxima do negócio, tem que perceber, como é que a empresa vai fazer dinheiro, como é que isto vai ser negócio, como é que Claro. vamos otimizar isto para vender mais, como é que vamos eventualmente criar novos produtos ou serviços que vão encontrar as necessidades do utilizador, etc. E parte do design, também eu acho que um bom product manager tem que ter alguma sensibilidade para aquilo que são as, as frustrações do utilizador. E o que o designer faz é essencialmente também isso, é reduzir a frustração preventivamente, é eliminar pontos de atrito que não deviam estar lá, ou que estando lá Claro. não fazem muito sentido. Bom. Hum.
no final do dia, o que eu vejo, como nós sabemos, a tecnologia está a velocidade enorme, né? Parece que Yeah. cada vez parece que está mais rápido. Como é que tu tentas manter, assim, de uma forma, vamos lá, atualizado, vamos chamar assim, de forma que tu, Uhum. quando passas esse conhecimento, está, vamos lá, up to date, vamos chamar assim, como é que tu tentas, como é que tu trabalhas Eu estou numa posição privilegiada porque, claro, como organizador da Productized Conference, eu tento trazer a Portugal as pessoas que estão naquilo que chamamos o cutting edge do conhecimento na área claro, de produto, não é? As Melissa Perrys, os Marty Kagans, os Dan Olsens, as Radhika Dutz, muitos deles vão estar também na conferência agora em 2023. E 23. E são as pessoas que publicam livros, são as pessoas que têm pensado sobre isso, são as pessoas que escrevem sobre isso. Portanto, essa é a forma mais óbvia que eu tenho de estar em contato com as pessoas que estão na linha da frente do pensamento de produto. Pois eu próprio escrevo uma coluna mensal no Link to Leaders, uhum, e tu ao escrever, poderia escrever num blog, poderia escrever num sítio qualquer, claro, mas a minha contribuição é na Link to Leaders e tem sido bastante construtiva ou produtiva. E isso obriga-me, as minhas temáticas, como não podia deixar de ser, em quase sempre acabam por falar de uma forma ou de outra, de produto digital, enfim, sim, é a temática que eu mais, das temáticas que eu mais gosto. Isso também me obriga epá, repara, claro, quando tu escreves um artigo de opinião, a não ser, enfim, podes ser um gênio e já saber tudo, mas como eu não sei, de dizer, epá, olha, eu não quero escrever sobre isto. Olha, porreiro, mas se calhar não sei se tenta acerca claro. disto. Epá, e faço Fazes ali o um teu trabalho de research, né? research para perceber, epá. E às vezes até são coisas que nós pensamos que são inicialmente simples e que até pensamos que dominamos aquilo. Pá, começamos a escrever e dizer, pá, peraí, mas quem é que falou sobre isto exatamente? Pá, tens que ir ver, tens Claro. que ir investigar e gastas muito mais tempo a fazer research. Isso é um choque de humildade, porque mesmo coisas simples e artigos que tu pensas à partida que são simples e que tu dominas e que sabes os fundamentals, tu começas a Claro, escrever e depois percebes, epá, não sei nada, tenho que ver datas e tenho que ver pessoas e claro. tenho que attributions e referências, etc. Pronto, essa talvez são as duas formas, são os dois hacks que eu Claro. uso. Não podia dizer, epá, leio não sei quantos livros por semana, eu pessoalmente não é essa forma que eu tenho de ganhar mais conhecimento. Eu posto mais em Uhum. vídeos, confesso que sou um bocado YouTube junkie, passo se calhar muito, pelo menos uma hora por dia a ver vídeos do YouTube dos mais diversos temas. Claro. Mas tenho amigos meus, por exemplo, o Paulo Gaudêncio, com quem eu também trabalho muito, o André Albuquerque e outras pessoas que de facto bebem Claro. todos os posts e todas as coisas que são escritas acerca de uma determinada temática, têm grande capacidade, grande largura de banda para o fazer. A Claro. minha forma de arranjar automotivação é escrever sobre uma temática que eu gosto e depois ir buscar conhecimento para construir a narrativa que eu estou a tentar montar e às vezes apercebo-me Claro. que aquilo que eu estou a fazer não é necessariamente a tese que devia ser a correta, depois apercebo, pá, não, se alguém escreveu sobre isto ou pensou sobre isto e chegou à conclusão que não era bem assim. E até porque no final do dia, como tu estás a dizer, quando tu escreves, eu tenho esse desafio também para os sítios que eu escrevo, que é como é que eu transformo isto numa linguagem que seja simples de entender para qualquer um, né? Certo, certo, Que às vezes isto são estas buzzwords que a gente usa e depois dizemos, ok, mas isto depois como é que eu traduzo isso no trabalho do dia a dia dessas pessoas? Porque senão as pessoas não vão certo. identificar, não é? Então as pessoas não se Portanto, identificam, exato. É um grande desafio, porque essa capacidade de empatia para com o nosso leitor, que pode ser qualquer pessoa, nós temos que imaginar um claro, bocado quem que é a persona. Bem, claro, eu às vezes estava a pensar, pá, as pessoas devem pensar que eu sou um bocado, enfim, esquizofrénico ou qualquer coisa, porque tanto escrevo sobre as cantinas do Google, como escrevo sobre sistemas de defesa antimíssil, como escrevo sobre produto digital para cidades, enfim, as minhas temáticas são bastante ecléticas. Claro, claro, se tu leres aquilo, tu vais a perceber que a temática dominante, no fundo, o que eu estou ali a falar é um bocadinho de produto de produtização, economia, claro. porque tenho essa grande frustração, pá, que nós falávamos também há pouco, que pá, acredito que o potencial de desenvolvimento do nosso país não está ainda Aproveitar, se calhar. aproveitado, sim, certo, é isso. Ok. Diz uma coisa, esta formação que tu tiraste na área de telecomunicações, achas que isso te ajudou Uhum.
nesta área que tu trabalhas mais agora, vamos lá, de produto, Uhum. ou tu vês que tinha, e de empresário, né? Porque no fim de contas a gente acaba Certo. também, para se deixarmos Ah, de ser só fazer, mas também temos que gerir, temos que delegar, temos que certo. liderar, temos que evangelizar, por isso temos aqui um conjunto se calhar de chapéus, né? E no final do dia Uhum. olhamos para trás e pá, se calhar fiz esta formação, mas se calhar estou a fazer coisas um bocadinho díspares ou não, como é que é? Ah. Epá, eu acho que é uma excelente questão. É sempre giro fazermos revisionismo histórico ou se quisermos, história virtual sobre o nosso próprio passado. Mas eu tenho. Epá, eu essencialmente acho que não fui para o curso certo para aquilo que é o meu. Se quiseres, para a minha. Enfim, que acabou por ser a minha vida, não é? Portanto, Uhum. sim, eu gostava imenso de engenharia, ainda gosto, e até no outro dia também escrevi sobre isso, sobre engenharia de telecomunicações. Uma parte das Sim. pessoas é um tema relativamente hermético, mas eu acho apaixonante, sobretudo na área da teoria da informação. Mas, mas não, acho que eu tenho tido várias vezes esta conversa até com rapaziada nova, porque também falo muito com jovens dos 16, 17, 18 anos, 19, que estão Uhum. à procura da escolha universitária ou que estão já num momento Claro, da área de escolha de mestrado. Um, e é uma área que eu também, por inderência de funções, sou professor, claro, acabo claro, também contactar, mas no mercado um bocadinho mais velho. Né? Os nossos claro, alunos têm 20, 30, 40 anos. Enfim, 25 pelo menos, não é? O mais novo nunca tem uhum. menos do que 25, 26. O que significa, eu acredito profundamente que há um enorme. Eu estava a falar com o Miguel Mira da Silva, que não sei se já o entrevistaste, mas Sim, se não o sim, fizeste, acho que não, devias ser uma das pessoas que devias ter aqui no programa, que o, os mestrados têm um potencial enorme para fazer requalificação profissional. Ou seja, as pessoas quando escolhem a licenciatura, sobretudo cá em Portugal, é quase um random card. É pá, vais para aquilo porque whatever. Não é? E sim, a nossa taxa de desistência de licenciaturas é na casa dos 40%. Ou seja, no primeiro ano, 40% das pessoas ou desiste ou muda de licenciatura, o que é um attrition rate brutal, é quase tão mal como os claro, divórcios em Portugal, 40% que é está na enorme. casa dos 70%, que é uma taxa brutalmente elevada. Eu sempre que vejo este tipo de ineficiências neste matching, neste tipo de Uhum. mismatches, não é? Uhum. Isto frustra-me imenso porque é rapaziada jovem que está a desaproveitar o melhor do seu tempo, da sua juventude, a fazer coisas que não gosta necessariamente, a gastar recursos, tipicamente são recursos públicos, e isso é uma Ilimitados também, não é? estupidez, e que são limitados. E depois, enfim, há bocado dizias, meu pai, eu fui nadador de Salvador e tivesse. Pá, eu acho que, de facto, nós devíamos construir, eu tenho escrito também bastante acerca disso. Nós devíamos ter aqui, quando uma rapaziada chega ali aos 17, 18 anos, o default option em Portugal é a universidade. Uhum. Um, e de certa forma nós construímos isso, nós é que construímos essa armadilha enquanto país, enquanto Claro. civilização, não é? Porque nós devíamos ter, enquanto país, o default option não devia ser necessariamente logo a universidade. Então, falavas-me de Israel. Epá, um dos grandes motores de desenvolvimento social de Israel é o fator confiança, pelo menos entre a população de matriz, Certo. enfim, judaica, tradicional, askenazi ou sefardita, não é? Portanto, eles todos, com exceção dos ortodoxos e de alguma parte da população árabe, vão para o serviço militar obrigatório. Quando chegam aos 18 Uhum. anos, pá, rapazes e raparigas. Nós cá em Portugal, epá, queimámos essa oportunidade histórica de redesenharmos o serviço militar obrigatório para uma coisa interessante e de facto edificante para os nossos jovens. Dizemos, não, qual é a alternativa ao serviço militar obrigatório? A alternativa ao serviço militar obrigatório é o serviço militar. E hoje em dia temos um problema brutal de retenção de quadros nas Forças Armadas Claro. e até de captação de quadros para as Forças Armadas. Eh, Quando na prática as Forças Armadas são e poderiam ser uma excelente escola, sobretudo se fossem repensadas numa ótica formativa. E eles não quiseram fazer isso. Não quiseram. Eles Claro. quiseram. Não, nós somos uma organização. Enfim, o governo, Sim. mas também as próprias as Forças Armadas
olham para si como uma organização, não de formação, mas uma organização de competências e de mais disposição. Mas nós, enquanto sociedade, devíamos olhar também para este tipo de forças, não só para as Forças Armadas, mas para o Instituto de Socorros a Náufragos, para os bombeiros. Falava, os bombeiros ganham tão pouco. Sim, pá, mas se calhar o que nós devíamos ter era a malta quando chega aos 18 anos, faz 1 ou 2 anos, ou 6 meses, ou o que seja, de formação nos bombeiros. Voluntariamente. Ou seja, voluntariamente. Sim, voluntariamente no sentido em que poderia eventualmente até escolher. Epá, não quero ser fuzileiro. Epá, ok, vais trabalhar para os bombeiros. Porreira, epá, não quero pegar em armas. Epá, pegas na mangueira, pegas noutra coisa qualquer. Claro. Mas essa formação acho que é fundamental. Não o criamos e agora acho que infelizmente já vamos tarde demais. Claro que a história, há bocado falávamos dos momentos históricos, da mesma forma como temos altos e baixos. Se calhar se tivermos uma grande guerra na Europa, que eu acho que se calhar é uma inevitabilidade nos próximos 2 ou 3 anos, aí vamos a correr a reinventar a nossa forma de educação, a nossa forma de formação, e será sempre à pressa e à última hora, como o milagre de tanques de 1916. Sim, fazendo uma analogia, no fim de contas é o que tu dizes, essa jornada que nós dizemos profissional parece que está definida e ficou estanque, e às vezes também a nível pessoal, né? Parece que às vezes, quando as pessoas têm que chegar àquela idade, têm que casar, têm que ter filhos, parece que se fogem daquele paradigma, parece que estão fora. Não percebo. Cada um tem o quê, né? E também acho que poderia haver, que acho que é o que tu estavas a referir também, que é um suporte, porque muitos jovens muitas vezes não sabem efetivamente o que é que vão fazer, mas por isso é que existe. Pondo aqui como fosse um conceito de produto, se calhar têm que começar a experimentar antes, aos Certo? 15, 16, se querem ser Certo. veterinários, e olha, posso partilhar contigo, entrevistei Exato, o time aqui, o time sendo do Vieira, ele o time próprio Vieira, disse, yeah. pronto, ele disse-me assim, pá, nós temos aqui pessoas que disseram, eu vou ser veterinário. Ah, é? É. Eles Experimenta, convidam. e depois até não Então, gostaram, porque perceberam epá, que não era depois bem houve aquilo para pessoas eles. que disseram, epá, aquilo é um bocado, não é ser violento, Certo, não, se calhar não me identifico, pronto. certo, mas Mas eu penso que não, pelo o menos vai, cérebro, vai ajudando em algumas coisas, não é que yeah, seja o todo, mas se sem calhar vai dúvida, queimando pá, algumas etapas quando tu escolhes, sabes o que escolhes, não é? experimentar mais cedo e experimentar até de um bocadinho mais tarde, ou seja, acho que a pressão de trás logo aos 18 anos para a faculdade, sobretudo para os rapazes, a maturidade não está lá. A malta entra com 18 anos para a faculdade, não tem maturidade, epá, não sabe necessariamente o que é que está ali a fazer. Claro que há uma Claro, minoria que sabe, que são muito certinhos, que são uns claro. gajos fantásticos, etc. Mas genericamente acho que não. E portanto dá-lhes mais tempo para eles pensarem sobre isto. E, portanto, em Israel a malta entra com 21 anos para a faculdade, 22, que é Certo, basicamente quando a rapaziada aqui está a sair, não é? claro. E acho que se entrassem, se passam, entrassem aos 18, entrassem aos 19, se não entrassem aos 17, ou entrei com 17 anos para a faculdade, portanto, Claro. era demasiado novo para ter feito a escolha certa. Pá, correu tudo bem, eu era bom aluno, não tive grandes dificuldades, pá, enfim. Claro. Não estou a queixar em causa própria do ponto de vista de Certo, certo, eu não ter percebo. funcionado comigo. Por acaso até funcionou, mas acho genuinamente que se tivesse tido mais um ano para pensar na vida e pensar noutras coisas, claro, tinha aberto os horizontes de outra maneira, tinha feito outra coisa da minha vida. E tenho pena que isso não tenha acontecido. Mas, André, quando tu referes esse dado só, e não precisamos até explorar mais, quando tu dizes um dado em que há 40% no primeiro ano Uhum. que existe uma Yeah. licenciatura, algo Certo. precisava de ser feito, não é? Porque, se calhar, não estou a dizer que se fosse 5 ou 6 fosse de ignorar, Sim, e mas há 40, universidades que têm mais. Por certo? exemplo, o Instituto Superior Técnico tem taxas de desistência no primeiro ano na casa de 50% a 60% a alguns cursos. Pá. Repara, Ah, tu és reitor, eu não queria, não estou a dizer aqui public claro, para não ser shaming do polémico. Instituto Superior Técnico, Claro, além disso, não, mas acho que nós temos que dizer as coisas como elas são. E estamos aqui num podcast para falar alguns dos seus problemas, também não vale a pena estarmos a tapar o sol com a peneira. Pá, não, pá, não, eu trabalho com eles, é de facto uma instituição que eu respeito, de outra forma também não teríamos feito este convite. Mas, olhando para o problema como ele existe, existem 2 ou 3 coisas que para mim são incompreensíveis. Os cursos de informática, muitos daqueles cursos, têm, logo para começar, a presença de mulheres naqueles cursos, de meninas ou de raparigas, o que quiser chamar, enfim, muitas delas ainda nem sequer 18 anos têm, quando lá batem à porta, é residual. Alguns cursos têm 10, menos de 10% de. E, portanto, tu estás a alienar uma parte muito significativa do potencial mercado de trabalho num mercado que é full market, portanto, o mercado tem em certo. pleno emprego,
porque por simplesmente não tens mulheres a bater à porta daqueles cursos. Não tens. Claro. Elas não vão para aqueles cursos. Os cursos de pleno emprego não são particularmente interessantes para mulheres. E eu sei que a minha amiga Inês Santos Silva tem feito muito trabalho nessa área para procurar evangelizar as meninas, sobretudo, raparigas de 12, 13 anos, para estas áreas, mas não é fácil. Porque elas Claro. depois viram-se para o outro lado. Mas a universidade, enquanto si, não faz nada acerca disso, ou muito pouco. Ou pelo menos isto é assim há anos e nunca mudou. E depois, o primeiro ano é uma fábrica de chouriços, pá, aquilo é meat Sim. grinder, não é? Pá, a malta entra e, pá, e 50% é rejeitado, é como se fosse gordura, outro tipo Parece uma de trituradora, vai excesso ou de triturar. sobras, é que eles só aproveitam o seu output. Quer dizer, somos nós que estamos a pagar por aquilo. Nós, Certo. contribuintes, que estamos a pagar por aquilo. Pá, se fosse uma universidade privada, provavelmente o problema também já não se punha, que eles tinham resolvido há mais tempo, mas isto é uma realidade e as nossas universidades, em particular estas universidades técnicas, não estão a resolver este problema, que é a taxa de rejeição desta rapaziada para manual é extremamente elevada, com toda a ineficiência, com todo o custo social e económico que isso tem. Bem, aqui se calhar para as perguntas finais, talvez mais simples, algum livro, alguma palestra que queiras recomendar, ou filme, tendo em conta que és um YouTube fan, por assim dizer, foi mais Sim, fácil. sou há vários canais que eu sigo. Não sei se recomendaria um canal propriamente dito no YouTube. Eu acho que tem muito dos interesses de cada um, Claro. mas, mas há certamente alguns podcasts que eu acho que são muito interessantes, para além daqueles que são os suspeitos do costume para as áreas das tecnologias. Eu deixava aqui uma nota, se calhar, para um podcast que é mais sobre história, que é The Rest is History. Tem um nome, curiosamente, muito parecido ao homónimo em português, que é O Resto da História, que eu também Certo. sigo e que acompanho, mas a versão inglesa é fantástica. São dois historiadores britânicos que, em conversa, apresentam variedíssimas temáticas. Eles, inclusivamente, tiveram aqui há coisa de uns quantos episódios sobre a história de Portugal, que vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena para quem se interessa por história, como é o caso, ouvir. Claro. Deixava também, se calhar, um livro que, para mim, é raro. Não sei, para mim tem sido raro encontrar livros que mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar completamente, até porque se calhar nós tendemos a ler coisas que são um bocadinho reforço da bolha, mas um livro que eu acho que mudou pelo menos bastante a minha forma de, de negociar e de interagir com as pessoas é o Never Split the Difference. Penso que a Ok. tradução para português é nem sei se há uma versão em português, o Never Split the Difference, Never Split the Difference, Negotiating as if your life, exato, Negotiating as if your life depended on it, do Chris Voss. E eu acho que é um livro fascinante. Muitos destes livros também podem ser ouvidos em audiobook, que é algo que eu Certo. também faço com bastante frequência. Boa. Algum conceito que deram que tu guardes como referência? Conselho. Falávamos de conselhos, pá. Eu não sei se me deram este conselho, mas é um conselho que eu dei ao meu filho no outro dia, e acho que também já te deram a ti, pelo que estavas a dizer, que é pedir ajuda é um sinal de inteligência, não é? E nós, muitas vezes, por diversas razões, não pedimos ajuda ou não somos suficientemente vocais para pedir ajuda de uma forma assertiva. Assertiva, que Claro. significa pedir ajuda a uma determinada pessoa num determinado contexto e não dizer, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Temos aquele problema do Miron, que é ficam todos a olhar, mas ninguém às Certo. vezes chega à frente, vais tu, vou eu, vai ele, se calhar, não sei, estamos aqui no dilema. E, portanto, ter capacidade de pedir ajuda em concreto é fundamental, é algo que se calhar na minha vida profissional eu não só teríamos ouvido N problemas,
E, portanto, pá, é um conselho que eu deixo. Peçam ajuda mais cedo do que mais tarde, porque isso pode fazer a diferença. E, epá, e assumam que pedir ajuda é quase sempre, se não mesmo sempre, um sinal de inteligência, um sinal de humildade positiva, um sinal de capacidade e de mostrar que humildemente querem melhorar e para isso precisam da ajuda de outras pessoas que se calhar são mais experientes e mais adequadas para vos poderem desbloquear determinado tipo de problemas ou situações. Claro. Última pergunta, e talvez a mais fácil. Tendo em conta o teu mundo de inovação, empreendedorismo e todos estes nomes, estas buzzwords todas, sobra tempo para fazer um hobby? Para fazer Um o hobby? quê? Um hobby? Uma Ah, parte. sobra, é pá, se calhar também fazes, não sei, porque foste nadador a Salvador, mas o meu hobby é nadar, nadar no oceano, faço open water swimming, faço, Boa. enfim, gostava de fazer todos os dias, não consigo, mas faço todas as semanas religiosamente. Vou a muitas provas de open water swimming por esse país fora, sobretudo aqui mais na região de Lisboa e Algarve. Boa. E recomendo vivamente, porque o open water swimming, para além de uma enorme sensação de liberdade, que é nadar no oceano, às vezes a várias centenas de metros da costa, embora não recomendo que o façam sozinhos, façam sempre em contexto Claro. enfim, de grupo ou enfim, por razões mais ou menos óbvias, uh, é, um, é ao contrário do que se possa parecer, não é só olhar para o mar, é olhar para o céu. Nós passamos metade do tempo a olhar para a água, metade do tempo a olhar para o céu, é olhar para Certo. cima, quando fazemos quando andamos Avançado. crawl, sobretudo. Isso é fantástico. Nós, sobretudo, se vivemos aqui perto da nossa costa, nós temos a sorte de viver num país que tem, de facto, condições excepcionais para este tipo de modalidades aquáticas. Se viveres, se viverem perto da costa e não Claro. aproveitarem, digamos, uma vantagem competitiva única que nós temos aqui, mas não teríamos, sei lá, na Claro. Suíça ou na Áustria ou noutro sítio qualquer, que é a proximidade do oceano, então, se calhar, repensei um bocado nas prioridades da vossa vida, acho eu. E é um Claro. bocado isso que eu tento fazer. É. Ok. Boa. André, chegamos ao fim. Agradeço imenso a Hum, tua disponibilidade e aqui a partilha também aqui da tua experiência. E vamos certo. falando. Muito obrigado, Luís, pelo convite. Obrigado.